Salve, salve, queridos alunos! Estamos agora no terceiro vídeo dessa série, concluindo essa aula com o conteúdo frase, oração e período. Vimos os dois vídeos anteriores, frase e oração. Estamos encerrando agora, aprendendo e criando um conceito mais forte do que vem a ser um período. O que é um período? Período, veja, é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Ou seja, agora nós vamos organizar as frases e as orações. Tendo essa organização, nós teremos o período. E esse período pode ser simples ou pode ser composto. Então, o que é o período é a organização das frases e das orações, como um todo, unindo os dois, unindo tudo, ok? Então, é como se classifica o período. Então, vamos aprender agora cada um deles. O que é um período simples? Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, se é uma oração, se nós aprendemos que a oração é a frase que tem verbo, o período simples só tem um verbo, só tem uma oração, ou seja, o enunciado com apenas um verbo e também, se é uma frase, um verbo de sentido completo, ok? Os dias de verão são muito longos, ou seja, está aí o verbo ser. Se tem um verbo, tem uma oração. Se tem uma oração apenas, o período é chamado de período simples. Estamos felizes com os seus resultados. O verbo está presente nesse enunciado. Então, é um período simples, é uma frase verbal, é uma oração. Então, se é uma oração, é um período simples. Faltam apenas alguns dias. O verbo faltar, apenas o verbo, apenas oração, período simples. Talvez eu vá, esse último exemplo. Então, o verbo ir presente aí na forma de vá. Então, se tem um verbo, se tem uma oração, o período agora organizado chama-se período simples, ok? E o que é um período composto? Se vimos que período simples tem apenas um verbo, tem apenas uma oração, já dá para a gente entender o que vem a ser um período composto. Então, o que diz aí sobre o período composto? O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Então, como dissemos, se tiverem 10 verbos, se tiverem vários verbos em enunciado, cada verbo indica que é uma oração. E a formação, a organização desses verbos, dessas orações, está formando, no caso, um período composto. Olha só. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Quantas orações nós podemos perceber que tem aí? Se nós contarmos, vamos observar que tem 3 verbos. O verbo ligar, o verbo dizer e o verbo vir. Então, se temos 3 verbos, 3 orações. Período composto. Mariana me ligou, dizer e virá. Então, ligou, dizer e virá. Olha outro exemplo. Faça como eu pedi. Faça, pedir. Faça, primeira oração, como eu pedi, segunda oração. A união dessas 2 orações está formando um período composto. Então, próximo exemplo. Não sei se tenho coragem. 2 verbos, consequentemente 2 orações. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Não destacamos o ia aí, mas nós temos 3 verbos. Começou a gritar enquanto ia passando. Ia passando a locução verbal no final. Então, nós temos aí um período composto. Então, o que é período é a organização das frases e orações. E o período pode se dividir em simples e composto. Ok? Período simples, apenas o verbo, apenas oração. Período composto, 2 ou mais orações. Então, ok? Terminamos assim essa aula do conteúdo frase, oração e período e vamos nos comunicando através das nossas redes sociais com nossas atividades. Um abraço a todos.